Pronto, agora eu vou só repetir um pouquinho. Então, bom dia para todos, para todas e todos. Sejam muito bem-vindos, né, e bem-vindas. Em nome da nossa coordenadora Graça Lima e toda a equipe da Acerte aqui presente, nós gostaríamos de saudar e agradecer a presença de todos vocês. As quartas-feiras já tem esse local cativo no nosso coração, né, um momento que a gente se encontra, que a gente está todo mundo junto aqui, a gente já espera para poder, né, estarmos reunidos nessa mesma intenção, que é o selo Unicef. E aí, como eu havia falado anteriormente, nós estamos hoje aqui para tratar de duas temáticas, né, extremamente importantes, que foram protagonistas nos últimos meses, nas últimas semanas, no nosso canal, nos atendimentos, nos encontros presenciais, quando as pessoas nos encontravam, né, e aí hoje a gente está aqui junto para poder, estamos juntas, né, as três especialistas, estamos Eulália, para quem não me conhece ainda, né, especialista em assistência social pela Acerte. Também temos Catiusca junto conosco, especialista também da área de violências, e a nossa querida Ana Paula, né, já conhecida por todos, que é especialista em educação pela Acerte. E aí eu vou pedir para as meninas saudarem vocês, darem um bom dia para a gente iniciar. Gente, bom dia a todas, todos e todes. Né, agradecer muito, né, a presença de vocês. É uma pauta que para a gente é muito cara, né, muito rica, que é o planejamento das ações para a primeira infância, né, que é essa fase da vida tão importante, e que a gente sabe que todo mundo está muito empenhado, né, em executar as políticas públicas voltadas para esse público. Eu sou a Catiusca, componho a equipe da Acerte há 2 meses, então eu sou novata, mas com um coração assim cheio de coisa boa para a gente trocar numa trajetória nessa consolidação da política de assistência. Então, estou aqui à muita disposição de todos e todas vocês, tá? Um bom dia para a gente e uma boa troca. Vou passar a palavra para a Aninha. Bom dia, meu povo. Eita, tem umas carinhas que eu já conheço aqui, né, não, Gláucia? A gente conversa que só. Bom dia, gente. Para vocês verem a importância da primeira infância, né? A gente está aqui juntas, conversando sobre essa pauta, trazendo uma avaliação, um olhar, um carinho para a gente trabalhar essa molecadinha da melhor forma possível, né? Dentro das políticas públicas. E vamos que vamos, vai ser bem gostoso o dia hoje. Então, gente, eu vou abrir a apresentação e passar a palavra para minha colega Catiusca, né, que vai iniciar aí essa conversa conosco. Eulália, eu lhe agradeço, viu, para poder compartilhar com todo mundo. Nós colocamos nessa apresentação, está todo mundo vendo a apresentação? Que bom. Nessa apresentação, pronto, que ótimo. Nessa apresentação, a gente trouxe aqui para vocês alguns pontos que são essenciais para esse olhar do planejamento, porque o PMPI nada mais é do que o planejamento das ações articuladas, né, dentro do território, com esse olhar, né, para a primeira infância. Então, a saúde, a educação, a assistência social, a cultura, os esportes, então, de que forma as políticas elas se integram para dar atenção e planejar as ações para esse público específico, entendendo as especificidades dessa fase da vida, entendendo que a primeira infância ela precisa ter esse olhar. Então, assim, eu venho de um lugar, e aí me apresentando também, venho de um lugar, de uma trajetória com a política de assistência social, mas com esse olhar também muito voltado nos últimos anos, trabalhando muito na coordenação nacional lá do Ministério, né, a época da cidadania, eu saí o ano passado, e trabalhava na coordenação nacional do programa Primeira Infância no SUAS. Então, a gente tinha sempre esse olhar muito voltado à primeira infância. E o PMPI, ele compõe, principalmente para os municípios, para quem executa, um instrumento de trabalho, de organização dessas ações. Então, por que é tão importante a gente planejar, né? Para organizar essas ações que têm e que diz respeito à promoção do desenvolvimento infantil,
Então, para a gente planejar, a gente precisa entender quais são as fases do desenvolvimento, quais são as dimensões desse desenvolvimento, né, o socioemocional, a motricidade, então, tudo que diz respeito à primeira infância, a gente precisa estudar e entender por que, né, a gente está planejando. Também para articular as políticas públicas e evitar, né, essa sobreposição das ações. Então, quando a gente pensa no planejamento, a gente pensa em sentar com todos os nossos pares, né, da assistência, da saúde, da educação, da cultura, do esporte, pensando levando em consideração a competência e a atribuição de cada pasta, né, como nós podemos fazer essa articulação, né, das ações para que consigamos chegar no objetivo final, que é garantir e proteger também as crianças, e aí com um foco específico na primeira infância. Então, para não sobrepor a ação, eu não vou pensar sozinha enquanto assistência, eu não vou pensar sozinha enquanto saúde, eu não vou pensar sozinha enquanto educação, porque se a gente faz o trabalho por caixinha, a gente acaba sobrepondo, que eu vou pensar, talvez a Gláucia pense, talvez a Letícia pense, talvez o Silvano pense, e aí realmente a gente não vai conversar dentro do município. Então, é importante planejar de forma articulada e sistemática. E também para priorizar, né, as ações na área da primeira infância. Então, como eu falei, quando a gente pensa no PMPI, a gente precisa pensar num plano onde tem esse olhar muito focado para esse público, entendendo as especificidades desse público, e aí, gente, no planejamento, a gente precisa saber qual é o retrato que a gente tem do território. Então, o diagnóstico, saber qual é o contexto onde nós estamos, do território onde a gente atua, também é muito importante para esse planejamento, tá? Então, esse é um preâmbulo, assim, para poder falar dessa importância do PMPI, falar dessa importância do planejamento. E aí, eu não sei se todo mundo participou, mas no dia 27 de outubro, foi bem recente, o Unicef apresentou uma plataforma que, a partir de agora, todos os municípios precisam fazer uma comprovação, porque tinha um prazo, lembra? Para a elaboração do PMPI, tinha um prazo até 31 de março de 2023. E para a implementação, até dezembro desse ano. Então, todo mundo entende que desde março nós tínhamos um PMPI elaborado, organizado, pronto, estruturado. E aí, até dezembro, nós precisamos comprovar como está a execução desse planejamento. Como é que está a execução dessas ações que foram articuladas e planejadas? Então, o Unicef, de forma muito respeitosa, entendendo também a realidade dos municípios, trouxe nessa plataforma de pesquisas um formulário, né, são perguntas, onde o município, para comprovar essa implementação, vai acessar o formulário e vai começar a fazer realmente a informação, gerar a informação para que todo mundo saiba como o município está caminhando no planejamento e na execução. E aí, é importante dizer também que o planejamento e esse plano, ele precisa ser vivo. Eu vou fazer a organização dessas ações dentro da plataforma e dentro da pesquisa, porque eu preciso certificar para o selo só? Não. É porque a partir do momento que eu faço essa organização das informações, que eu coloco todas essas informações no questionário, na pesquisa, eu entendo que essas ações elas precisam se perpetuar, precisam estar para dentro das políticas públicas no município como algo que vai ser não só como uma consequência o selo, a certificação, como também o ganho que vai se ter para o município e para as famílias e para as crianças dessas ações que estão sendo planejadas. Então, o plano, ele precisa ser vivo. Nós colocamos aqui como um plano vivo, porque a partir do momento que ele sai do papel, que ele começa a se materializar, que as ações começam a borbulhar no território, todo mundo fazendo parte, a gente começa a identificar tudo que a gente planejou, tudo que a gente materializou. Uma coisa importante também, gente, no plano, é que as crianças, elas precisam fazer parte desse planejamento. Quando a gente pensa num planejamento para o outro, e aí quando a gente fala da proteção, a gente precisa entender que aquele outro, ele tem voz, né? E aí quando a gente fala dessa criança, mesmo ela sendo pequena, precisa-se ter esse olhar atento
do que para elas também é bom, porque senão a gente faz um trabalho para elas e não faz um trabalho com elas. Então, é importante pensar num planejamento onde crie-se estratégias para que esse público ele também opine. E é a coisa mais linda do mundo, minha gente, quando vocês conseguem fazer essas estratégias, né, escutando também o que essas crianças têm para dizer, é muito importante, porque dá todo um tom, né, nesse planejamento e na execução, tá? E nós vimos, Sim, fica à vontade, Catiusca, Aninha, fica à vontade. e nós vimos muitos planos de primeira infância com essa participação de Coisa mais crianças, linda. com os desenhos, com as opiniões, é muito lindo mesmo. Verdade, Desculpa. verdade. Nada que é isso, a gente está aqui num bate-papo. E é realmente assim, esse olhar tem uma experiência muito legal, minha gente, do Distrito Federal, depois a gente pode até divulgar para vocês, de uma estratégia que a equipe lá do Distrito Federal fez de participação das crianças no plano municipal, que serve de inspiração também para todos nós. Então, a gente pode compartilhar depois. Agora, nós temos uma proposta de abrir esse sistema de pesquisas, mostrar para vocês esse sistema, e a gente ir pontuando. Claro, a gente não vai falar de todos os pontos, mas mostrar quais são os eixos e quais são as perguntas básicas que essa pesquisa ela apresenta. Porque aí, a gente vendo o que é que o Unicef construiu enquanto pesquisa, e que vai ser, né, a partir de então, a comprovação da implementação do PMPI, fica até mais fácil de a gente entender. Bora fazer assim? A gente abre. Você consegue, Eulália, abrir o link? Se você não conseguir, eu tento compartilhar aqui. Vamos fazer assim, porque aí a gente vai olhando essa plataforma, esse questionário. Tá? Tá bom, Eulália. E aí todo mundo vai percebendo. Quem não conseguiu ainda acessar, porque para acessar você entra no link, faz um cadastro e tem acesso à plataforma. E aí ela vai aparecer exatamente assim, ó. Tô todo mundo vendo? Vocês Eita. eu já não... Lembrando, Fica à vontade, Aninha. Fica à vontade, Aninha. lembrando que quem já fez o preenchimento do programa de lavagem de mãos, quem já fez o registro das atividades da educação, do INDIC, é o mesmo link. É mais um quadradinho que está lá com esse preenchimento desse formulário. Ótimo, ótimo, Aninha. E aí tem uma aba específica que é sobre o PMPI. Quem não acessou ainda, a gente pode colocar o link também aqui no chat, tá? Para poder vocês acessarem e ter acesso a essa plataforma. Aqui, o Unicef, de forma muito inteligente, né, trouxe todas as informações que são básicas para o PMPI, e vocês têm a condição de olhar a situação por estado. Mas eu quero ver e eu quero fazer o preenchimento das ações que eu planejei, ou que eu estou planejando, ou que eu estou já implementando no município. Então, eu vou colocar, selecionar um estado. A gente pode fazer um exemplo aqui, Eulália. Pronto. Pernambuco. Coloca. Quem é que está aqui? Bonito. Bonito está aqui. Bonito. Eu amo Bonito, viu? Bonito. E aí você vai começar a preencher as informações a partir de algumas orientações que o próprio Unicef colocou, que é o seguinte: a partir do momento que você planejou, pensando nessa introdução, pensando no diagnóstico, lembra? A gente vai falar sobre qual é o profissional que vai fazer esse preenchimento. No diagnóstico, nos eixos prioritários, no monitoramento e na avaliação, o Unicef começa a organizar algumas informações que são importantíssimas, que é o status de implementação, né? Qual é a validade do seu plano, e aí você vai colocar se o seu plano ele já foi no status, se já foi concluído, se ele já foi sancionado e virou a lei municipal, se ele está sendo redigido, se ainda vai começar a redação desse plano, você vai colocar o status. Depois você vai colocar validade, né? Tem muitos planos, né, Ana e Eulália, que a gente começou a analisar, e esses planos estão assim de 2022 a 2032. Qual é a validade? Se é 2032, eu vou colocar lá. Se é 2026, eu vou colocar. Se é 2030, eu vou colocar. Tá? Qual é a validade? Os recursos.
Em relação aos recursos, se tem recurso orçamentário, né, disponível, se não tem, se está tentando obter esse recurso. E aí, em relação aos recursos federais, tem um link de uma cartilha que fala da gestão desses recursos, que não tem o link aqui, mas pode se acessar via Google, né, a gestão de recursos federais. Tem a cobertura, então o plano, a própria plataforma, ela dá todo um tom, tá, de como vocês podem preencher. Tá? Eu estou vendo que tem algumas perguntas, eu não sei se todo mundo já acessou a plataforma, se não, a gente vai colocar aqui o link, mas é importante que todo mundo acesse, e até 31 de dezembro nós precisamos comprovar a implementação do PMPI. Tá? Quem não começou a organizar as ações, a planejar, corre que dá tempo. E aí planeja, organiza, se articula e já vem para a plataforma para organizar as informações para que o Unicef entenda que o município já está organizando, já está implementando, que já está pensando nas ações para a primeira infância, tá bom? Aqui no próprio formulário, eu não vou ler todo, porque são muitas informações, tem espaço para você falar sobre a divulgação, tá? Não dá para pensar num planejamento que vai atender a todo o município, né? Em especial o município que tem as crianças e gestantes, né? E crianças na primeira infância, se não divulgar. A gente precisa divulgar em jornais, em revistas, em sites, WhatsApp, Instagram, Facebook, enfim, fazer toda uma divulgação. Falar da importância. Então, é importante que também vocês coloquem quais as estratégias que foram elaboradas e pensadas, como foi integrar esses serviços e ações, as melhorias técnicas. Então, a plataforma ela é bem completa, e vocês podem mexer, acessar a qualquer tempo, tá? Eulália está passando aqui os eixos estratégicos, gente, de saúde, de educação. Pode passar bem rapidinho, Eulália, porque não vai dar tempo de a gente falar de todos com tanta minúcia. Mas, assim, no eixo de saúde, a questão da vacina, no eixo da educação, da vacinação, da busca ativa vacinal, no eixo da educação, a avaliação da qualidade da educação infantil, indique, né, que é uma estratégia dentro do selo Unicef, é importante que se fale sobre e como vocês estão utilizando essa estratégia. Então, o Plano Municipal pela Primeira Infância, ele precisa ter a parte introdutória, um diagnóstico, a apresentação desses eixos estratégicos, tá? Porque isso, sim, dá uma base, né, estrutura e organiza as ações do território. Precisa ter todo... E isso tudo que vocês estão fazendo, vocês vão apresentar para a Unicef a partir desse questionário, tá? Já estão surgindo algumas dúvidas aqui, porque eu estou com o chat aberto e estou vendo. O formulário ele pode ser disponibilizado, sim, em PDF para os municípios, mas eu queria mostrar para vocês essa plataforma, e quem tiver dúvida, claro, a gente vai abrir espaço nos nossos canais de atendimento e também aqui para a gente tirar algumas dúvidas. Aí, voltando lá, fica à vontade, Aninha, pode ficar à vontade, fala. Catiusca, é bom lembrar, gente, o seguinte, muitos municípios já fizeram e já tinham elaborado um plano da primeira infância antes das orientações do Unicef dentro da agenda do selo. E aí, o que a gente observou? Na análise que nós fizemos dos planos, a gente ainda não fechou essa análise, tá? A gente ainda está concluindo. Mas o que a gente observou? Que tem planos excelentes, mas não tem uma vírgula relativa à agenda proposta pelo selo Unicef para o PMPI. Vacina, né? A parte de busca ativa vacinal, a parte do INDIC, da avaliação da qualidade da educação infantil, a parte do fortalecimento dos CRAs e do investimento nas campanhas da escola que protege, né? Das 5 campanhas. Que mais? Qual é o outro eixo? Semana do Bebê. Semana do Bebê. Então, tem eixos que são estratégicos, né, Ana? Assim, e dentro do selo Unicef, há metodologias específicas que precisam ser retratadas. Quando a gente fala desse planejamento, com esse olhar para a primeira infância, e o próprio Unicef, ele traz as estratégias, para facilitar, né, essa escrita, para facilitar
essa organização das ações do território, né, e para trazer para todo mundo que há, sim, a possibilidade de utilizar, no âmbito da saúde, uma estratégia que é a buscativa vacinal, que todo mundo já conhece, né? Quem não conhece, no próprio site do selo, e quando se faz adesão, né, ao selo, tem todo um guia metodológico que apresenta essa estratégia. Temos também, na educação, o INDIC, né, que é a avaliação, o índice de qualidade na educação infantil. Então, existe esse índice que pode e deve, na verdade, ser retratado no planejamento. Quando a gente fala da assistência social, a gente precisa pensar na proteção às crianças e adolescentes, no âmbito da proteção, pensar quais são as estratégias, e aí no resultado sistêmico 6 do selo, a gente fala nas ações de prevenção e resposta às violências. E isso precisa ser retratado no plano municipal para os pequenos e para as pequenas, né, de como isso deve ser feito. E também a Semana do Bebê, porque levando em consideração que a Semana do Bebê também faz parte desse bojo de atenção à primeira infância, ela precisa ser retratada. Então, são eixos que vão ajudar, que vão facilitar essa organização das ações no território. Não é algo a mais. Ela compõe, na verdade, toda essa estruturação do plano. Então, o Unicef ele traz esses eixos como um facilitador do processo de estruturação e, claro, como uma resposta também para a certificação ao selo Unicef, tá? Nós colocamos aqui, eu já vi que tem algumas dúvidas sobre o planejamento, sobre o PMPI e sobre também a organização dessas ações no questionário, né, nessa plataforma de pesquisa. Então, a gente tem aqui, é necessário aprovar na Câmara de Vereadores? É importante aprovar. É importante, porque a gente firma um planejamento, a gente firma um documento e normatiza as ações no âmbito das políticas públicas para a Câmara, mas não é condição para que as ações articuladas dentro do território elas sejam executadas. Não é condição aprovar na Câmara para que o plano municipal pela primeira infância ele seja organizado e executado, tá? Não é condição. Então, é importante, lá na própria plataforma da pesquisa, ele pergunta isso. Não é condição. Eu vi que tem essa pergunta e a gente se antecipou e colocou como as principais dúvidas. É uma resposta só por município? É uma resposta só por município. Pode ser preenchido, é preferencialmente preenchido pelo articulador, mas o gestor ou a gestora municipal, ele pode designar alguém, organizar a nível municipal e dizer, pronto, a partir de agora, com todas essas ações articuladas e planejadas, quando for para o site de pesquisas e preencher aquele formulário, que é a comprovação da implementação do plano, eu vou designar a Gláucia, que apareceu aqui, vou designar a Gláucia do território para que ela faça essa organização das ações. O gestor, ele pode designar sim, mas é preferível que o articulador, né, que já tem esse olhar holístico, esse olhar mais total, né, de todas as ações, que ele faça isso, tá? Mas o gestor pode sim. Ele é autodeclaratório. O que é isso? Eu vou declarar na pesquisa, na organização das ações, o que eu estou dentro do município como responsável e que eu vou declarar ali o que a gente planejou a nível municipal. Então, uma outra coisa é considerada sempre a primeira resposta enviada. Perguntaram aqui também, eu posso organizar e depois parar? Pode ser preenchido gradativamente e depois eu vou finalizando? Pode sim. À medida que você vai coletando as informações, articulando as informações no território, pensando de forma sistemática, né, com todos os pares, com a saúde, com a educação, com a assistência, com o esporte, com a cultura, eu posso sim preenchendo e ele vai salvando. Agora, quando você clica lá no finalzinho, salvar e finalizar e enviar, aí já foi. Vai ser considerada a primeira resposta, tá? Então, pode ser preenchido, mas não envia. Ele vai salvando e à medida que você for coletando as informações, ele vai sendo preenchido, tá? Para não ser tudo de uma vez. Levando em consideração também esse momento de articulação. É necessário postar na PCJ? Não, não é necessário postar na PCJ.
Não, PMPI não. Quando você clica na pesquisa, você vai, salva as informações. O link, né? O Esse link, formulário. a comprovação da ação. A gente está falando da implementação do PMPI. Então, quando eu vou comprovar o PMPI, e eu vou lá para o link, a comprovação agora é tudo pelo link, é tudo pelo site de pesquisas. Eu vou comprovar e eu não preciso postar na PCJ, não, porque o Unicef ele já vai receber a sua informação do município de que, de fato, o município já fez toda uma organização das ações e já sinalizou para o Unicef a implementação do plano, tá? Nos eixos temáticos, e a gente falou muito sobre isso, informar sempre o que não foi iniciado. Eu não fiz a Semana do Bebê, ou a Semana do Bebê ocorre, na live aconteceu uma pergunta assim, foi bem interessante. A Semana do Bebê acontece sistematicamente. Eu vou colocar que ele está em execução, ou eu vou colocar, porque já aconteceu esse ano, como finalizado? Não, eu vou colocar que está em execução, porque é uma ação sistemática. Ela vai aconteceu esse ano, vai acontecer, se o PMPI tem uma vigência de até 2026, um exemplo, eu vou colocar que está em execução, porque o ano que vem vai acontecer de novo, em 2025 de novo, então é em execução. Então, nos eixos temáticos, informar o que não foi iniciado e informar também o que já foi iniciado. Eu falei da Semana do Bebê, né, agora, informar sempre esse status em execução, porque era uma dúvida muito grande para todo mundo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, Eulália. Não, aí a gente já apresenta o link para responder, que é esse link de pesquisas, e à medida que surgir dúvida, nós estamos juntos e juntas sempre, né, para poder tirar todas as dúvidas no canal de atendimento da CERT. À medida que esse plano ele for sendo organizado, eita, Catiusca, Eulália, Ana Paula, eu não entendi porque eu preciso sentar com a saúde para ver e identificar a buscativa vacinal. Ou como é que eu faço estrategicamente dentro do município para saber as informações da saúde. Ou eu não estou entendendo uma pergunta que está lá no site de pesquisas. A gente está aqui, todo mundo juntos e juntos, né, para poder tirar todas as dúvidas e a gente conseguir bater essa meta com louvor, né, até 31 de dezembro. O Unicef, ele tem, e a gente também pode acessar, o status de cada estado, né? Então, a gente consegue ver quem conseguiu já acessar a plataforma, quem não conseguiu, quem está com dificuldade. Então, esse monitoramento, um outro aspecto do plano também, que é importantíssimo, né, Ana e Eulália, que a gente sempre percebe, é como o planejamento, como as ações, elas vão ser monitoradas e avaliadas. Então, esse aspecto do monitoramento e da avaliação é importantíssimo, gente. Não dá para a gente pensar no planejamento, não dá para a gente pensar em execução de ação, se a gente não monitora, se a gente não acompanha. Eu vou designar alguém para fazer isso? Pode ser. Eu tenho alguém na equipe que tem esse olhar de monitoramento, de registrar, de sistematizar as informações? Pega essa pessoa. Então, monitoramento e avaliação também é um eixo, é uma diretriz no Plano Municipal pela Primeira Infância. Eu acho que foi isso, não sei se eu fui rápida, mas a gente está realmente num ritmo bem interessante com essa plataforma que foi lançada agora em 27 de outubro, e essa pesquisa. Vocês podem sim, eu acho que facilitou muito, né, para todo mundo, colocar as informações nesse questionário e comprovar que está realizando o planejamento e as ações para a primeira infância. E eu me coloco aqui à total disposição. A gente vai ter uma fala agora também, a Eulália vai falar um pouquinho sobre a reunião do CMDCA, e no final, a vigência do PMPI pode ser alterado, se é 2024, se você não informou e não salvou e não enviou, pode, tá? Pode ser alterado. Você pode ir lá na pesquisa, alterar, foi a Valéria que perguntou. Você pode ir lá na pesquisa, Valéria, mudar, tá? Colocar para 2026, não tem problema. Agora, se você enviou, vai considerar a primeira resposta. É porque eu estou vendo algumas perguntas aqui. Aí a gente pode abrir depois, né, Eulália, para todo mundo. Eu acho que tem uma pergunta aqui interessante, Everton, que a gente já pode linkar com essa sua explicação, que é se as temáticas citadas, a exemplo da BAV e do INDIC, não estiverem presentes no PMPI, será penalizado na pontuação? E aí, pelo meu entendimento, as meninas podem colaborar também, não há penalização na pontuação, mas é importante que
Lá no preenchimento do formulário, vocês coloquem, porque há a possibilidade, o próprio Unicef, né, facilita esse processo para que o município coloque se está em execução, se pensa em executar, se pensa em colocar, mas lembrando que, desde o início do planejamento, eram eixos prioritários que precisavam constar nesse documento. Então, a gente muitas vezes não encontra com a palavra respectiva, mas era necessário sim que estivesse contido dentro do PMPI, principalmente se forem planos novos, após a orientação do Unicef, que tivessem esses eixos disponibilizados pelo selo, né? Eu estou vendo aqui também que uma pessoa colocou, está muito rápido, né? Foram informações muito importantes, e qual é o link de monitoramento? Eu falei muito rápido, não foi? Mas, gente, ó, eu posso, isso aqui vai ficar gravado, né? No momento que vocês quiserem acessar, vocês podem acessar. Nós, como eu disse, né, nós estamos sempre à disposição. Peço desculpas, né, por ter sido tão rápida, porque é muita informação, e a gente ainda vai falar do CMDCA, mas tem informações que, quando você começar a acessar o link de pesquisas, você vai lembrar dessas falas, e você vai começar a linkar com o que a gente conversou aqui. E aí, à medida que tiver alguma dúvida, a gente vai estar ali, ó. Não é 24 horas, porque tem um horário no canal, né, de 8 da manhã até as 18, mas estamos à disposição pelo canal também, para dar todo o apoio necessário, tá bom? Peço desculpas por isso, por ter sido tão rápido, mas a gente vai abrir aqui para mais perguntas, e aí eu vou passar a palavra para a Eulália, para ela continuar falando da reunião do CMDCA, tá, Eulália? Não se preocupem que a gente vai responder todas as Sim. outras que tiverem, só para a gente organizar Sim. isso. Obrigada. Eu vou voltar com a apresentação, porque no meu computador, todas as vezes que eu abro, eu perco vocês. Então, eu vou deixar o microfone aberto para a apresentação, qualquer coisa vocês chamam. Para a gente falar um pouquinho sobre a questão Não seria interessante a gente tirar alguma dúvida? Tem duas pessoas com a mão levantada. Já em relação à PMPI, para a gente misturar as situações? Pode ser, Aninha, eu pensei nisso. A gente tinha pensado em fazer tudo no finalzinho, mas vai acabar misturando mesmo. Fique à vontade. Aline, acho que você consegue abrir seu microfone. Deixa eu liberar aqui os microfones, Ana, rapidinho. Pronto, estão liberados. Pronto, Aline, pode falar. Oi, Ana, bom dia. Sou eu, Ana Flávia. Bom dia, Catiusca. Bom dia a todos. Bom dia, Eulália. Em relação aos formulários, né, algumas pessoas postaram se teria uma forma de vocês ajudarem melhor. Catiusca, sua apresentação foi brilhante, mas realmente foi voando. Então, assim, é muita coisa nova que a gente está escutando agora sobre essa implementação. Então, a gente vai abusar de vocês mesmos para voltar e fazer pergunta. Mas as perguntas que eu anotei aqui, o plano que nós postamos para vocês lá na PCJ, foi falado aí que ações que nós realizamos como o INDIC, pesquisas da implementação do programa de lavagem de mãos, que pode entrar também lá na primeira infância, a questão da BAV, fortalecimento dos CRAs, a gente pode solicitar do plano novamente para fazer algumas alterações antes de preencher essa pesquisa, e se for possível, a gente vai perder alguma pontuação se a gente pedir o plano de volta. Outra coisa, para fazer essas alterações, quando colocaram aí nesses eixos temáticos, para fazer a nova redação do plano. Nós já fizemos e postamos, aí vamos ter que realizar isso novamente no preenchimento do questionário. Era só isso. Quando a gente posta um documento na plataforma, fica registrada a data dessa postagem, certo? E é a partir dessa data que o Unicef considera se o município postou o documento dentro do prazo que foi estabelecido pelo Unicef ou postou depois desse prazo. Dito isso, o que é importante pensar? Se a gente apagar esse documento e postar outro, vai ficar registrado a nova postagem. Porém,
para que vocês possam fazer as correções no documento de vocês, vocês podem postar de novo. Por quê? Porque já foi, né, feita uma validação desse documento, estando dentro do prazo ou fora do prazo, mas já foi feita essa validação. E aí, nos comentários, já tem as orientações que nós estamos fazendo. Vejam bem, a gente ainda está concluindo esse processo, porque como são muitos documentos e documentos grandes, a gente tem feito isso com muito critério e muito cuidado. Então, nem todos os municípios já estão com o seu plano validado. Então, aguardem as nossas observações para vocês poderem fazer a alteração. E quando fizerem a alteração do documento e postarem a segunda versão, é bom colocar segunda versão e colocar uma observação embaixo. Postagem da segunda versão do PMPI, de acordo com as orientações da ACERT. Pronto, porque aí fica ali registrado, validado, bonitinho. Não sei se consegui responder a sua pergunta, Ana Flávia. Sim, era isso mesmo, porque como a gente postou na PCJ e a validação agora é em outro site, no Pesquisas, é importante a gente saber para não... Pronto, no caso nosso, aqui em Pesqueira, a gente vai fazer essas alterações. As ações a gente já realiza do plano, já são ações contínuas e que estão dando muito certo. Então, vamos fazer, sim, uma melhoria no plano, alterar, mas quando a gente for fazer o preenchimento no Pesquisas, se lá tem alguma aba que a gente também pode incluir essas informações que você falou. Na verdade, vocês vão preencher o questionário. Vocês não vão incluir nada além do que já está no questionário. O formulário, né, da implementação do PMPI é um formulário fechado. Vocês não têm como anexar nenhum documento lá. Documento anexado é na PCJ, só. E vocês só vão precisar anexar documento na PCJ se vocês fizerem alteração no documento de vocês. Certo? Se não for feita nenhuma alteração no documento de vocês, no Plano Municipal da Primeira Infância, não mexam na PCJ. Tá? Ana. É sempre bom dar uma observada, só um instante, Maria. É bom dar uma observada lá onde você... e outra coisa, gente. Teve gente, eu fiz essa avaliação ontem, inclusive. Teve município que postou no local da implementação do PMPI o documento original do PMPI. São 2 espaços diferentes na PCJ. Então, dá uma verificadazinha onde vocês postaram, porque, com certeza, se vocês colocaram num local de implementação, Eita, Pedro! a gente ainda precisa validar esse documento no local correto, tá? É importante colocar no local correto e colocar a observação. O documento foi postado de forma equivocada na parte da implementação, no dia tal, porque aí a gente vai validar esses documentos, tá bom? Eu acho que é importante, Ana, falar que hoje, assim, e aí a minha avaliação é que facilitou muito o entendimento de como comprovar a implementação do plano a partir da pesquisa, né? Então, à medida que você preenche essas informações, você, enquanto município, né, representante do município, já está comprovando a implementação do PMPI. Isso, assim, é importante ficar muito claro. O que foi feito, como foi feito, o que está na PCJ e o que a gente já está fazendo, que é essa avaliação, não precisa ser alterado, né? A gente vai estar dando um retorno, e isso é bom, né? Esse momento na PCJ de retorno, de feedback, de conversa, porque PCJ também é um canal de atendimento, não deixa de ser, mas hoje é importante ficar bem claro para todo mundo que a comprovação do plano é através do Pesquisas, daquele link e daquela plataforma, daquele questionário que a gente apresentou, tá? Que aí talvez isso
fique melhor, né, para entender, assim, como é que eu comprovo, o que é que eu preciso fazer a partir de então. É a partir desse link, tá bom? Perfeito. Acho que agora é Maria da Paz, né? Desculpa, Maria. Fechou seu microfone, mas você pode abrir. Eita, bom dia a todos, né? Só complementando, porque a minha pergunta tinha a ver com o que ela fez. Só que, assim, o nosso plano, ele já retornou, e retornou com duas observações, né? Solicitando que a gente fizesse que a gente esqueceu duas coisas. Aí a minha pergunta é: a gente pode mudar coisas além do que vocês solicitaram, então? Porque depois que a gente releu para implementar, que ficou faltando monitoramento, como é que nós íamos fazer o monitoramento? Aí foi essa a pergunta. Eu pergunto, depois que a gente releu, a gente percebeu que algumas informações ainda estão, na nossa visão, faltando. A gente pode mudar outras coisas e não tira o outro, que eu já entendi que eu estava pensando de forma errada, que eu ia substituir aquele. Eu não vou substituir, eu vou acrescentar. Mas eu posso acrescentar além daquilo que você me pediu, não pode? O plano é de vocês, o plano é do Beleza. município. Então, vocês podem alterar e adequar. O importante é lembrar que, para a comprovação, para a agenda do selo Unicef, tem que garantir aquelas 4 ações. E todo o resto que vocês acharem importante está super válido. Eu acredito que está lá as 4 ações, porque foi aprovado já. Só foi pedido para a gente acrescentar o monitoramento. A gente esqueceu de colocar como é que a gente ia monitorar essas ações. Isso a gente já está fazendo, né? Mas tem coisas que a gente esqueceu. Então, beleza. Só já foi ótimo isso, foi muito bom essa pergunta da outra, porque eu estava com essa dúvida se eu ia tirar o outro e colocar esse. E agora eu já sei que eu vou colocar como segundo plano, né? Complemento. Tá bom. E assim, reforçando o que a Maria traz, é que essa troca de informação na PCJ é para qualificar. Então, o que a gente faz é pensando também, olha, a gente viu, está faltando isso, e aí vocês podem fazer essas alterações, porque qualifica, né, a planejamento, tá? Eu acho que agora é, na sequência, Cidinha França, está com a mão levantada. Olá, bom dia, sim, sou eu, do município de Jurema. Inicialmente, obrigada pelas explanações. Minha dúvida é só uma. Até peço perdão se vocês já responderam, que eu tive uma oscilação aqui na minha internet, não consegui captar direitinho. Vocês conseguem disponibilizar um PDF ou Word com esse questionário? Porque daí fica mais fácil para que a gente tenha acesso a essas perguntas anteriormente, né? Para quando a gente for postar na plataforma, no site de pesquisas, a gente já tenha tudo anotadinho. Facilita muito para a gente, enquanto articulador, se vocês puderem disponibilizar esse documento. Outro sim, gostaria de pedir também que vocês disponibilizassem essa apresentação de hoje, porque ela é bem importante para a gente. E tem hora que a cabeça, o HDzinho que tem na cabeça dá uns tilts e a gente não consegue gravar tudo, né? E vocês disponibilizando fica mais fácil para a gente. Até o momento, só isso. Obrigada. Ô, Cidinha, outro sim foi ótimo, viu? Olha, a gente pode sim, a gente vai ver como faz para poder disponibilizar esse documento, tá em PDF, a gente entende também que facilita muito, e foi muito rápido porque tem muita informação, mas vai ficar gravado e como sempre, né, em todos os plantões, nós vamos disponibilizar para todo mundo essa gravação, tá bom? Fica à vontade também para nos acessar a qualquer tempo. Prazer conhecer você. O mesmo, e agradeço. Agora é Edna. Bom dia, Isso. Edna. Olá, bom dia. Me ouvem? Pronto. Era só uma dúvida também e tipo um lembrete, pessoal. Na PCJ,
Tem para você publicar, né, postar na PCJ ou PMPI. Ok. E tem sobre a comprovação do PMPI, que inclusive tem várias perguntas lá, desde o ano passado, como seria essa comprovação? Se você não anexa nada lá, fica como se você tivesse algo pendente. Por isso que eu postei no lugar correto de postar o PMPI, respondi aquele questionário. O primeiro, quando a gente posta, lembram que tinha um questionário para responder sobre as 4 ações? Inclusive, acho que foi a Ana Paula que respondeu. Plano bom, mas aí colocou o link que era para onde eu ter postado. Eu postei nos dois, com medo dessa pendência. Quando você vai em pendências, fica lá que precisa de alguma coisa para sair do atribuído e ficar ok. Por isso que eu postei o plano, tanto no local correto de se postar, já postei ano passado, em março foi quando a Câmara dos Vereadores aprovou, e postei também no local que pede a implementação. Quando teve a live, que teve a orientação de como preencher o formulário, né, no site pesquisas, eu já fui anotando e a gente já fez esse preenchimento aqui no meu município. A gente abriu o plano, foi olhando o que é que tinha colocado lá, foi olhando o tipo de recurso que a gente já tinha conseguido, o tipo de ação que a gente já tinha conseguido e responder o formulário. Então, eu preciso excluir da plataforma o local que tem comprovação do PMPI. Você pode excluir, sim, Edna. Não tem necessidade de você colocar o plano. Isso confunde a gente também, né? Tá. É como se você tivesse colocado no local errado e não tenha sido validado. Então, acaba que a gente tem E dois aí, no trabalhos. caso, vai ficar, no caso, Ana Paula, fica lá uma função atribuída, mas que não é Não necessário tem colocar. problema. Não tem Ó, problema. porque meu medo era esse. Não, nem se preocupe. Coloque no local correto, está tudo certo. Não, já está Essa outra colocado. atividade, pronto. Essa Já está outra, colocado desde o ano passado, desde o comecinho do ano a gente já colocou. Aí esses dias eu coloquei lá porque eu fiquei com medo de ficar devendo alguma coisa. Viu? Então eu vou excluir tá agora ótimo. mesmo. Obrigada. Beleza. Agora é Carla Novaes. Olá, bom dia. Bom dia, Carla. A minha dúvida era praticamente essa que a Edna colocou para vocês agora. No caso, a gente vai comprovar a implementação do plano no link de pesquisa, né? Isso. E a PCJ, a parte que pede lá a implementação do plano, a gente deixa em aberto, não vai anexar nada lá na PCJ sobre a implementação. Exatamente. A implementação, a comprovação, é nesse link que Katiuska lindamente apresentou para a gente. Pronto, é Né? porque a plataforma tem também para a gente atribuir, anexar algo de implementação. E ali vai ficar em aberto e é como o Edna falou, a gente vai ficar como se estivesse devendo uma atividade ou Não, esquece. vocês não têm dívida nesse local. A comprovação é porque, vamos lá, vamos entender. Inicialmente, a proposta do Unicef era que fosse postada alguma comprovação dentro desse espaço. Isso. O Unicef entendeu que seria mais fácil de comprovar através desse link pesquisas com esse formulário. Então, esse espaço que está lá na PCJ, vocês não precisam mexer, por favor, não precisam mexer. Ótimo. Basta que vocês preencham esse link pesquisas, que já a comprovação da implementação do PMTI já vai estar assegurada, tá bom? Pronto. Era só essa a minha dúvida e agora está esclarecido. De boa. Meninas, muito obrigada, era isso mesmo. Nada, Carla. Gerard. Bom dia, Gerard. Bom dia. Ué? Cadê Gerard? Acho que ele baixou a mão. Eu acho que Tem, ele caiu. agora tem um gestão levantado. Ele voltou agora. Voltou. Voltou, Gerardo voltou. Pronto. Pode falar, Gerardo. Você
Você está com o microfone ativado? Gerardi? Essa é a Kaline, é? Ih, coisa boa te ver. Acho que a gente pode passar para o próximo e aguardar, Gerardo, né? Isso. Pois, melhor. Gestão. Gestão é quem? Gestão? Diga para gente. Olá, bom dia. A gestão é a Kaline. Sou articuladora de Teotônio Vilela, Alagoas. Que bom estar com vocês hoje, né? Cada momento desse vai tirando um pouco da nossa aflição. Cátia, minha querida, minha parceirona de trabalho, e agora muito bom ver você, né, fazendo parte desse time. Viu? Seja muito bem-vinda e acolhida por todos nós. Essa família gigante, né, do selo. E a minha dúvida, algumas já foram esclarecidas, né, tem até um agendamento, mas acredito, Ana, que talvez hoje fique claro, né, da nossa angústia um pouco sobre o nosso, nós temos um plano, né, que ele foi elaborado desde 2016, então, nosso PMPI, né, aprovado por lei, e já é executado no nosso município, então, nós fizemos a postagem do plano, e aí algumas ações realmente não estavam, né, como ele é de 2016, e nós colocamos algumas ações que estavam faltando naquele formulário complementar, mas aí nós recebemos as suas considerações dizendo que a gente precisa fazer algumas correções, né, acredito que acrescentar. E aí, eu acredito que eu entendi corretamente, pelo alguns esclarecimentos que você já fez, junto com o CAT, que a gente pode, não no plano, porque o plano ele já está aprovado por lei, a gente não vai poder fazer essa modificação, mas nesse formulário complementar, né, a gente não vai mexer naquilo que já foi postado, a gente vai postar um novo documento, é isso que eu estou compreendendo, uma nova versão, no caso, acrescentaria lá a versão 2, né, dizendo que a partir das orientações, a gente faz os acréscimos que você pediu neste documento e reposta, né, no caso, como versão 2. É isso que eu entendi, para a gente não excluir. E eu tive o mesmo medo que Edna, viu, Edna? Fiquei com o mesmo medo que você e postei lá e postei no implementar. A gente peca por excesso aqui. E acabei realmente postando, mas já fiz a exclusão e está lá, e a minha dúvida era só essa, se eu entendi corretamente. É isso mesmo, Kaline, é isso mesmo, fique tranquila. É só postar uma segunda versão, né, ou um documento complementar, mas mostrando que é a partir dessa avaliação que nós fizemos. Se vocês observarem direitinho, vocês já estão com nota. Então, para a pontuação no selo, já está resolvido. A adequação é só para que o documento ele seja mais próximo do que está sendo proposto, entendeu? Certo. Ô, Ana, no nosso PMPI já está contemplando a Semana do Bebê, mas na sua devolutiva, né, no seu feedback, você pede para que a gente acrescente. Só que no nosso PMPI, a gente já contemplou, porque a Semana do Bebê a gente já realiza aqui há muitos anos. Então, aí não é necessário acrescentar, né? Não, porque não. já está lá. A gente ficou com essa dúvida também, né? Que, no caso, a gente, quem elabora é a educação, né, que faz a articulação com todos os outros envolvidos. Porque a gente pecou por excesso também. Ah, tá. Se todos os 4... Tá. Então, tudo bem. Eu observei lá que uma a gente não colocou, então a gente vai acrescentar. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada, Kaline. Só lembrando que a comprovação é no link pesquisas, tá? Sim. Gerar, para a gente fechar essa rodada e voltar para a Eulália. Gerar. Você nos escuta? Pronto. Vamos fazer o seguinte, vamos seguir, e aí no final a gente gerar, se tiver alguma dúvida, retorne, tá bom? Tá. Simbora. Eu me peguei nesse comentário de Kaline, né, falando que a gente já teria colocado algo que eles já tinham contemplado. E a Ana disse a gente pecou pelo excesso, para vocês verem
o quão o processo é, né, minucioso, demorado, e às vezes você assim, cadê minha devolutiva, Mas são 408 num trabalho, como a Ana diz, né, com muita cautela, com muito cuidado, às vezes documentos de mais de 150 páginas, que a gente tem que fazer esse processo realmente com muita responsabilidade, né, e honrando esse trabalho que é feito aí no município. E aí a gente vai falar na sequência agora, de uma outra atividade também prevista de entrega para dezembro de 2023, né, que também tem muita relação com essas estratégias, né, designadas pelo PMPI. Deixa eu só abrir minha apresentação aqui, a partir do momento que eu abrir ela, eu não vejo mais vocês. Qualquer coisa vocês sinalizam, eu estou com o microfone aberto. Ela está diretamente conectada com o PMPI, né? Vocês já veem a apresentação ou não? Tá. Clique Tá para abrindo? sair da tela cheia. Está abrindo, está abrindo. Abriu. Só adiantar aqui. Pronto. E aí, como a Ana disse, né, ela está diretamente ligada ao PMPI. Essa reunião do CMDCA também está contida, né, lá no eixo de participação cidadã e gestão por resultados, na PCJ. E aí é uma realidade, é uma entrega que vocês já fizeram em 2022, então a realidade já conhecida por vocês, e aí vai ser renovado, né, essa avaliação em 2023, e aí na própria reunião do CMDCA, o que é que a gente precisa observar? O que é o preenchimento dessa ficha lilás? É aquela velha prerrogativa, né, onde estamos e para onde queremos ir. O selo é essa própria trajetória, né, de 4 anos que o município passa, de fazendo adequações, melhorando os serviços, qualificando os serviços, traçando estratégias, e aí a cada final de ano, essa reunião serve para essa avaliação e observação, com todo o sistema, né, que integra o selo, a equipe do selo, o CMDCA, que é um órgão extremamente importante, que regula, né, digamos assim, que delibera as políticas públicas de criança e adolescente no município, e que precisa estar extremamente integrado com todo esse movimento desenvolvido pelo selo Unicef no território. E aí vocês já fizeram esse preenchimento anteriormente, então sabem a forma de realizar. E para aqueles que também não sabem, a gente vai fazer essa observação aqui, porque ao longo do ano também ocorreram algumas mudanças de articuladores, e aí pode ter algumas pessoas aqui novas que nunca ouviram a famosa ficha lilás, né? E aí, para que serve essa ficha lilás também? Para que a gente monitore as ações desenvolvidas de forma intersetorial. Então, é preciso que vocês observem essa ficha e que nessa reunião também estejam presentes pessoas diretamente envolvidas com essas ações. Não só o colegiado do CMDCA, para ouvir do articulador aquilo que foi desenvolvido e comparar, né, dentro do relatório de meio período, aquilo que foi avançado como indicador e o que não foi avançado. Mas é preciso que seja uma reunião ampla, né, e discutida com todos os entes ali que fazem parte de todo esse processo de trajetória do selo Unicef no município, o olhar sobre todas essas ações. Então, precisa que, desde já, vocês articulem a pauta dessa reunião, né? Articulem para que a reunião dê quórum, para que estejam presentes os envolvidos, para que seja uma reunião muito produtiva e não aquele momento que a gente apenas preenche o formulário da ficha lilás. E aí, para isso acontecer também, é preciso que vocês aguardem o relatório de meio período do Unicef. Eu sei que já deve ter perguntas por aí, eu não estou vendo vocês, mas já deve ter perguntas por aí de quando esse relatório vai ser disponibilizado. E aí a gente diz, também estamos no aguardo da disponibilização desse relatório de meio período. Estipulou-se uma data até o fim de outubro, mas eu acredito que até o fim de novembro ele deve estar chegando por aí na PCJ para vocês. Não se preocupem que a gente sinaliza para o município quando esse relatório de meio período estiver disponível. E vocês precisam realizar esse preenchimento, né, da ficha, na realidade, da entrega da reunião do CMDCA de 2023, nessas 2 etapas que a gente já conversou. Realizar a reunião, e aí que seja uma reunião com quórum, com qualificação, presentes aqueles que realmente participam desse processo, e posteriormente registrar toda essa discussão
na ficha Lilás. É importante também que nessa reunião do CMDCA estejam representantes do NUCA, né, aquilo que Cátia falava desde o início e Ana Paula também. É sempre com eles a construção, e é preciso também que tenha essa representatividade. E aí, onde eu encontro a ficha Lilás? Você encontra lá na plataforma Crescendo Juntos, nesse eixo de gestão e participação por resultados, né, participação e gestão por resultados. Lá tem o espaço, é importante vocês se atentarem a isso. Já tem o espaço lá de 2022, com o que foi colocado, o que foi postado por vocês, e agora tem lá já o espaço de 2023, e aí vocês precisam postar no local correto, é a discussão que a gente também fez sobre o PMPI. É um segundo documento com referência de 2023, então precisa estar postado para que a gente faça esse processo de validação posteriormente no espaço correto. E também vocês podem encontrar maiores informações sobre esse documento no guia metodológico, lá no documento 5, é o que se refere. E aí lá vai ter esse formulário para comprovar a realização da reunião de acompanhamento, do Plano de Ação Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e do monitoramento dos indicadores sociais. Então, também está relacionado com o Plano de Ação Municipal que foi designado junto com o primeiro fórum, né? Então, vocês precisam estar atentos nessa reunião. As ações de PMPI, na realidade, é um preenchimento de uma ficha integrada, com diversas ações que vocês realizam de monitoramento daquelas ações que são propostas pela metodologia do selo Unicef e realizadas no território. E aí preencham, né, não deixem nenhuma informação passada em município, estado, a data da realização, o local, se foi online, se não foi. A quantidade de participantes da sociedade civil e do governo do estado é extremamente também importante acontecer essa paridade. E aí, nesse espaço de síntese da avaliação do Plano de Ação Municipal, vocês podem apresentar, né, um resumo de tudo aquilo que foi relacionado e colocado, né, no plano de participação de ação municipal de direitos da criança e do adolescente, e aí fazer essa comparação com onde estamos e para onde queremos ir. Lá também, o documento, né, que é esse documento 5, que é a nossa famosa ficha Lilás, ele é dividido em duas partes, o 5A e o 5B. Alguém está com o microfone ligado. Eu não consigo fechar agora. A ficha é dividida no documento, o documento 5, né, ele é dividido no A, 5A e 5B. Então, são duas páginas. Só um minuto, Eulália. Seu microfone está fechado. Porque eu acho que alguém fechou geral. Eu acho que... Conseguiu? Voltou agora? Pronto, voltou. Vou voltar para a apresentação, rapidinho. Pronto, voltamos. E aí, na página do 5B, vocês vão fazer essa relação direta com o relatório de meio período. Porque lá vocês vão conseguir contemplar a linha de base inicial de vocês, que aí o Unicef utiliza, né, como base o ano de 2019 para alguns indicadores, porque a edição do selo começa em 2021, mas ainda não tinham dados, né, a nível federal, esses dados nas grandes plataformas de 2020, aí foram utilizados como linha de base 2019 em vários indicadores. E aí vocês vão ter a linha de base, que é como o município começou, né, quais eram os percentuais dos indicadores de vocês, a meta para 2024, daquilo que vocês precisam alcançar, de acordo com os indicadores e a proposta do selo Unicef, e também a situação de 2023, no caso esse print é de 2022, mas lá vai estar, na nova ficha de 2023, situação em 2023. E aí vocês vão fazer o comparativo com aquilo que vai ser trazido pelo próprio Unicef no relatório de meio período. É importante se atentar a algumas coisas. Nem sempre o indicador que cresce é positivo, né? A gente precisa ter esse entendimento e fazer uma leitura correta do indicador. Há indicadores que o percentual é decrescente e há indicadores que o percentual é crescente. E é preciso ter essa avaliação
nessa leitura de forma mais atenta, para que a gente não ache que sempre que está crescendo é o melhor, né? Quando, na realidade, indicadores como o percentual dos nascidos vivos, acho que não dos nascidos vivos, mas tem percentuais que são... Gravidez na adolescência. Isso, gravidez na adolescência, que é um percentual que é para menos, né? E aí a gente precisa se atentar a isso para não achar que a evolução é sempre crescente. Outra coisa que é preciso a gente não esquecer, ao fim desse documento é preciso constar a assinatura do articulador, articuladora do selo e do presidente do CMDCA. Nós já estamos também finalizando esse processo de validação das de 2022, e a gente se deparou, né, com muitas fichas não assinadas, tanto pelo articulador do selo, como pelo presidente do CMDCA. E isso é uma prerrogativa, né, de exigência, para que esteja lá, inclusive para comprovar o acontecimento dessa reunião e a ciência, né, dessas figuras tão importantes nesse processo de monitoramento das avaliações. Postar na PCJ, no campo referente a 2023, é aquilo que a gente falava, para não postar num campo de 2022 e a gente ficar lá o espaço de pendência em 2023. Então, se atentem a isso. No prazo de 2023, vai ter lá até 31 de dezembro de 2023, que é a entrega referente. Então, é lá que vocês precisam postar. O prazo da postagem também da atividade é 31 de 12 de 2023. Assim que sair o relatório do Unicef, a gente já sinaliza para vocês, agora de antemão, já articulem essa reunião, já peçam pauta, quem sabe na última reunião do ano, em novembro ou em dezembro, com o Conselho. Se o Conselho já tem essa pauta fechada, incluam, né, esse espaço de monitoramento e avaliação das atividades do selo a partir da ficha Lilás. E também é importante, desde já, que vocês já comecem a organizar essas informações. Como Catiusca dizia, o Unicef se valida de dados que o próprio município já tem, porque são vocês com os dados de território que abastecem as plataformas nacionais. Então, o município já tem um certo conhecimento desses dados, e vocês podem se antecipar na leitura disso, e quando chegar o relatório de meio período, fazer esse comparativo de acordo com a realidade, né, que o Unicef vai apresentar e aquilo que vocês têm de dados no território. A gente deixa aqui, né, para agradecer, mas a gente vai voltar ainda para as perguntas, os contatos, né, de todas as nossas especialistas, dos articuladores dos estados, da coordenação e o nosso famoso canal da ACET também, para que vocês tirem qualquer dúvidas conosco. Todas essas dúvidas que a gente vem trazendo aqui já são figurinhas carimbadas, né, no nosso canal, e a gente faz esse contato mais direto com vocês para poder tirar essas dúvidas, e a gente agradece, e vamos voltar para as nossas perguntas, que eu sei que tem muitas. Espero que tenha ficado claro, se não ficou, a gente conversa agora. Pois é, Eulália, muito boa a sua orientação, assim, as perguntas são as que você já respondeu, inclusive, né? Que se o Unicef vai disponibilizar um novo relatório de meio período, sim, o Unicef vai disponibilizar. Quando a gente ainda não tem essa data, né? Mas será disponibilizado lá naquele local do painel que todo articulador e articuladora já conhece. Isso, na parte dos indicadores. Na parte dos indicadores. E só reforçando o que a Eulália acabou de dizer, gente, vocês têm esses dados no município. Não precisam esperar necessariamente o relatório de meio período para realizar a reunião. É claro que se o Unicef só disponibilizar esse relatório de meio período no final do ano, eles vão estender o prazo. Mas, inicialmente, passam a reunião do CMDCA. A reunião do CMDCA, ela é fundamental para avaliar o percurso de vocês até agora e o que está faltando daqui para frente. A gente tem até junho de 2024 para realizar todas as atividades. Aquelas que já passaram do prazo,
podem ser realizadas também. Então, eu estou com um atraso em 3 atividades, façam. E não percam o prazo da reunião do CMDCA. 31 de dezembro, gente, ninguém trabalha mais. A partir do dia 20 de dezembro, ninguém trabalha mais. É só confraternização e compras de Natal. Então, vamos ser generosos com a gente? Vamos fazer isso antes, pelo amor de Jesus, que vai nascer na manjedoura? Não nos deixe contemplar o menino Jesus na PCJ, né, Ana? Pois é, a gente quer muito comemorar o nosso Natal com o coração quentinho de que as atividades foram cumpridas dentro do prazo. E a gente não quer nenhum município perdendo esse prazo. Então, agendem, conversem com o presidente do CMDCA, articulem e lembrem que é uma observação que Claudeia não pôde estar aqui conosco por razões pessoais, mas ela com certeza estaria aqui dizendo: precisam incluir as ações dos NUCAs no relatório da avaliação do CMDCA. Em quase 90% dos documentos que a gente já analisou, não tem nenhuma citação sobre o plano de participação cidadã dos adolescentes. Incluam, eles fazem parte desse processo. Eles devem participar da reunião, eles devem dizer o que estão fazendo, e deve ser registrado também, junto com a ficha Lilás, essa atualização do plano de participação cidadã. Tá? Lembrando também, hoje eu tô bem arengueira, né? Hoje eu estou bem arengueira. Vamos lá. A gente estava olhando também a postagem das reuniões do CMDCA, das nossas benditas fichas Lilazes, e muita gente colocou o registro das reuniões de 2022 na parte de 2023. Tem gente que já, inclusive, já postou de 2023. Tenham calma. Essa atividade é uma atividade de avaliação do ano. O que vocês fizeram até agora? Como foi esse percurso? O que melhorou? Tudo que Eulália já falou, eu estou repetindo, né? Para a gente fazer uma avaliação legal, justa, daquilo que a gente conseguiu avançar e do que a gente não avançou, como é que a gente vai fazer daqui para frente. Certo? E lembrando, né, Ana, que eu acho que essa avaliação é o espaço perfeito que vocês podem mudar, como diz a história, até a configuração do nome, trazer a reunião do CMDCA como uma reunião avaliativa da própria equipe do selo dentro do município, né? E aí junta todo mundo, junto com o CMDCA, e já começa esse processo de discussão. Não se limitem apenas ao relatório de meio período, porque ele traz a métrica dos indicadores, mas existem diversas ações desenvolvidas com vocês que precisam ser vistas, avaliadas, observado o que precisa, né, ser ainda desenvolvido daqui para 2024. E aí, nesse entendimento, vocês já têm todo esse arcabouço no próprio município, para poder discutir, conversar com a equipe, não necessariamente esperar só esse relatório de meio período. Então, se organizem para a gente passar Natal todo mundo comemorando, bem feliz. E outra coisa, a gente acabou de falar, né, do plano da primeira infância. Aproveitem a reunião do CMDCA e preencham juntos essa avaliação, façam juntos essa avaliação do PMPA. Mata dois coelhos, olha, é uma expressão que está completamente inadequada para o nosso contexto ambiental. Mas vamos lá, a gente resolve duas coisas atinge dois alvos, atinge dois alvos com uma flecha só, para ficar mais adequado. Tá? Eita, tem um monte de gente aqui querendo falar. Então vamos abrir com certeza não é dúvida, com certeza não é dúvida, porque não tem dúvida em relação a isso. Eu duvido que tenha dúvida, é só conversa. Vamos lá, vamos abrir aí para a gente conversar. Tinha a Edna com a mão levantada, acho que ela estava primeiro. Tem a Aline não, Ana Flávia, que a Ana Flávia não tem identidade, ela só sabe se apresentar como Aline. Vai, Ana Flávia. A Ana Flávia primeiro, certo.
Era eu que estava primeiro. Eu estou numa identidade oculta, Ana. Daqui para o fim do ciclo eu vou arrumar uma identidade, tá? Eu queria agradecer vocês por toda essa explanação. Catiusca, Eulália, Ana, eu sempre aperreio, já é de casa, é da cozinha. Em relação a essa reunião, Ana, quando você falar do relatório de meio período, para a gente não ficar só dependente dele, para a gente dar a partida, né, para ir logo se reunindo com o conselho, nós já agendamos, a reunião ficou na data de 5 de dezembro, porque o conselho está bem corrido com outras pautas também, então a gente já agendou. Fechou o teu microfone, Ana Flávia. A gente quer aguardar, sim, o relatório para a gente ter essa certeza dessas informações, porque alguns, embora o município forneça, é sempre bom ver o ponto do que o Unicef está enxergando o município. Nossa reunião já está prevista para 5 de dezembro, já prevendo as confraternizações, encerramentos, mas aí a gente vai ficar no aguardo, sim, tá? Edna? Olá, sou eu novamente. Eu percebi que você mostrou a primeira ficha do anexo que a gente encontra lá no guia. Aquela ficha, necessariamente, ela precisa ser anexada junto com o anexo A e B do ano de 2023, que tem a quantidade da sociedade civil, tem uma síntese da reunião. Aquela ficha, logo no início da edição, ela foi explicada que a gente preenchia aquela ficha logo após o fórum comunitário. Que seria a primeira reunião do CMDCA de 2022. Isso. Aí, no caso... Agora, vocês vão realizar de 2023, não necessariamente atrelada a um segundo fórum agora. O segundo fórum é apenas em 2024. Sei. Deixa eu só te explicar. A gente realizou o primeiro fórum e preencheu aquela ficha. Logo no final do ano, teve a primeira reunião com o CMDCA para avaliar os indicadores. Vocês disponibilizaram a linha de base meio período, a gente fez a reunião, só que não enviamos aquela ficha, que pede quantidade de pessoas da sociedade civil, de governo, quantos homens, mulheres, uma síntese, a gente não enviou ela. A gente só enviou os anexos e o ponto de vista, né, do que a gente colheu no município. O conselho fez isso. Precisa enviar. Ana, você sabe responder anterior se a 5A precisa ser colocada de 2023? Olha, desculpa, eu estava respondendo A ficha lilás, ela se refere a ficha lilás, ela tem a ficha 5A e a 5B. Ambas têm que ser preenchidas e assinadas pelo presidente do CMDCA. Não, isso a gente faz. A minha dúvida é só a primeira, aquela que tem síntese da reunião, quantidade de... Essa primeira que você mostrou, Eulália. Não. Ou sim, Eulália, essa primeira acho que sim também, né? Porque a primeira vez que perguntei, ela só era necessária posterior ao fórum. Na reunião do CMDCA, não precisava. A maioria, olha, na maioria dos municípios não tem essa ficha de preenchimento desse detalhe, não. É a ficha 5A e a 5B. Ótimo, porque é a que eu enviei mesmo, tá? Então tá certinho. Era só quando eu vi ela mostrando, eu digo, ai meu Deus, eu não enviei. Certo. Nós aqui também, a gente já adiantou colher, a gente fez um ofício para todas as secretarias, já encaminhamos até os sites para que eles vão pesquisando esses indicadores e encaminhando para a gente. Porque meu medo é que chegue tarde demais e nós não conseguimos a agenda para essa reunião. A nossa também está marcada para 5 de dezembro, porque em dezembro ninguém faz mais nada, então não tem que colher mais nada, não. Então, eu já pedi agora, em novembro, a gente deu um mês para que cada secretaria mandasse os indicadores. O da linha de base, eu ainda estou usando a anterior. Caso chegue, a gente substitui, se tiver alguma mudança. Podemos continuar dessa forma, não é isso? Isso. E Pronto. colocar o plano, né, uma avaliação do plano de participação cidadã. A gente coloca, além da gente colocar a avaliação, Ana, a gente anexa o plano mesmo.
Não, mas não é o plano que vocês têm que Eu anexar. sei, a Vocês gente têm que faz a anexar avaliação e a ainda anexa o avaliação. plano. Não Certo. precisa anexar o plano. O Você precisa plano, não. anexar a avaliação do plano de participação cidadã. Porque o Certo, plano está pronto. lá junto com o plano municipal. Né? Tá. Então, eu posso tirar ele também, que está na avaliação de 2022, e deixar só a avaliação por escrita. 2022, esquece. Certo. Lembrando, 2022 já foi, já estamos olhando para 2023. Lembrando que quem postou a sua avaliação da reunião do CMDCA em 2023, verifique se está postado em 2022 e apague de 2023, senão vai dar confusão para a gente na hora da avaliação. Eu já olhei. Então, era só essa mesmo, só os 2 anexos. Obrigada, bom dia. De nada, Flor. Agora a professora Helena. Bom dia, minha gente. Bom dia, Flor. Vamos lá. Aqui é Helena, articuladora do selo de Flecheiras da Lagoa. Desculpe perguntar algo que eu acho que já foi explicado, mas aí vocês sabem a correria da gente aqui no dia a dia, né? Eu só queria saber o seguinte, as fichas que a gente vai preencher para o relatório da segunda reunião do CMDCA são as mesmas que a gente tem ou vocês vão entregar outras novas? Porque a gente entregou, já tem naquele material, né? Do primeiro que a gente já fez, e aí eu penso que, não sei, se vocês vão entregar outros com outras questões, por gentileza. Muito obrigada, minha gente. Nada, já tem ela disponível lá na reunião de 2023, no espaço na PCJ, mas o que é que a gente pode fazer? Quando a gente disponibilizar a gravação desse plantão, pode ir em anexo essa ficha em Word para vocês. Também já tem lá no guia metodológico esse acesso, e aí a gente pode facilitar. A gente disponibiliza também a parte do PMPI em PDF, vamos ver se há essa possibilidade a partir do link pesquisas, né, e aí disponibilizar para vocês, e também junto esse PPT, né, que foi pedido, a gente coloca tudo isso junto com a gravação, tá certo? Mas lembrando que vocês têm acesso lá na PCJ e no guia metodológico, e pode baixar assim ela em Word para poder editar. Ok, muito obrigada. Nada. Secretaria Municipal. Sou eu. É Graça de Vieirópolis. Vieirópolis. Isso. Desculpa eu perguntar mais uma vez, mas eu quero tirar minha dúvida mesmo. Nesse plano do plano municipal, né? O plano da primeira infância, na implementação, então, eu não preciso colocar nada nesse local onde tem que comprovar a implementação, não é isso? Vou só na pesquisa, não é assim? Isso, não precisa postar nada, é responder a pesquisa com todas as informações. E aí, o Unicef, à medida que você responder lá embaixo, vai ter salvar e enviar. Depois que você enviar, aí o Unicef já vai entender que o município está comprovando a implementação do plano, tá? Pronto, era isso, porque está aqui em aberto, né? Eu fiquei em dúvida, mas... O momento é esse de perguntar, não precisa pedir desculpa, não. Obrigada. Tá. Antes de passar para a Edivane, eu vou só responder essa perguntinha aqui do chat. Se a ficha Lilás precisa ser preenchida de 2022 e 2023. 2022 já foi. Já está lá, já preencheram, vocês já colocaram, inclusive que o prazo foi até 31 de março de 2023, né? Se eu não me engano. Ou foi 31 de dezembro? 13 de janeiro. 13 de janeiro, isso. 13 de janeiro é muita data. E eu entrei depois. Então, é 13 de janeiro de 2023. Vocês já postaram, agora é 2023, certo? Edivane, minha querida, sua vez. Oi, bom dia, pessoal, tudo bem? Prazer em conversar com vocês, em revê-las. Saudades dos nossos encontros presenciais, né? Mas, enfim, vê só. Enquanto o pessoal tiravam aqui algumas dúvidas, eu abri aqui o guia
de fóruns comunitários, né? E fui lá para aquelas páginas, as quais vocês já apresentaram sobre a ficha Lilás, né? Porque houve uma dúvida sobre a ficha, onde a gente coloca, que é a primeira, que é a 5A, onde a gente coloca uma síntese sobre a reunião do CMDCA a respeito das discussões, dos andamentos que foram tidos, dos encaminhamentos, de como estamos, a partir da linha de base, não é? Então, assim, e depois, quando a gente, em algum momento eu vi a gente se reportando na ficha 5B, que ela foi a que que a gente preencheu do ano de 22. Agora seria a 5A e a 5C, não é isso? Porque a 5C vai se referir à análise dos indicadores a partir da linha de base inicial do que o Unicef propõe para 2024, ainda na linha de base inicial, e da situação que o município se encontra em 2023. Não é isso aí? Isso, minha querida, isso. Eu até sinalizei no PPT que estava colocando a parte de 2023 no print, né? Mas era Sim. referente a 2023, que vocês vão Isso. preencher, viu? 2022 não, é 2023. Aham. Agora, eu queria ver só com Catiusca, porque eu já entrei depois, eu não entrei logo no início e perdi, Catiusca, sobre algumas coisas do plano da infância. Então, Certo. Arco Verde tem um plano de infância decenal, mas que o final do decênio é agora em 31 de dezembro. Como ele Certo. sim seria em 31 de dezembro, a gente já fez uma revisão também decenal para iniciar em 2024 e que vai até 2033. E Certo. aí, a gente já havia enviado, naquele primeiro momento que o Unicef pediu, a construção de um plano como um todo, levando em consideração as particularidades do município, mas também Uhum. aquelas 4 ações que o Unicef Os tinha eixos. proposto, não é? Os Enfim, eixos. aí agora a gente faltava, no caso, para a gente apresentar à Câmara Municipal, a gente precisa ter um documento pronto, com Uhum. o diagnóstico, com aquela parte Isso. toda de monitoramento, de financiamento, e assim sucessivamente. Então, Exato. a minha dúvida após escutar já no final algumas pessoas também tirando dúvidas, esse documento ele não vai ser preciso ser postado na PCJ, né? Não. Apenas o município vai passar por aquelas fases que apresentar o Conselho Municipal, envia para a Câmara e a gente vai preencher só no link da pesquisa o que o Unicef pergunta. É isso, né, Catiusca? É isso, Edivane. E assim, uma dúvida muito recorrente, Edivane, é se precisa aprovar na Câmara para poder preencher as informações no link de pesquisa. Não necessariamente, tá? Se você já tem Sim. elaborado o plano, mas ainda está em fase, né, de aprovação, não necessariamente precisa passar pela aprovação da Câmara para preencher o link, não. Você já tem Isso. todas as informações organizadas, já sabe que vai ser, já está em implementação, pode já ir lá e não precisa postar mais nada. A comprovação vai ser através do link de pesquisa, tá bom? Pronto, então, ótimo. Então, digamos que hoje a gente já quisesse preencher o link de pesquisa, Pode. uma vez que eu já estou com todos esses encaminhamentos, eu já posso fazê-lo. Não é isso? Pode, deve. A gente Pronto. tem prazo até 31 de dezembro. Isso. E aí Tá a bom? gente fica só com essa reunião do CMDCA, que é sobre o acompanhamento do plano de ação do selo Unicef, incluindo o acompanhamento também daqueles 4 desafios dos adolescentes que está também incluso no plano de Isso. ação. Não é isso? Muito bem, Edivane. E os indicadores que vêm no relatório de Perfeito. certo? Isso. Perfeito. Então, muito obrigada, gente. Valeu muito. Nada. E que se a gente não se encontrar, que todos nós tenhamos um Feliz Natal, que antes do dia 20 a gente encerre esse processo. Não, a gente Mesmo ainda que tem eu- muitas quartas-feiras aí, Oxe, tá? a Não, gente quer eu digo encontrar vocês. com certeza, mas eu digo assim, com relação a essa pauta dos planos, né, que a Tá gente certo. possa conseguir. Tá bom, um abraço, Um gente. abraço. Obrigada. Queira outro. Nós um minuto. Gerardo, você consegue falar agora?
Eu acho que ele deve estar com algum problema no O microfone. som, né? Pode Qualquer escrever coisa, no chat. ou você escreve no chat, ou nos procura no canal, fica à vontade, tá? E acho que Vieirópolis já foi contemplada na fala também, né? Só não baixou a mão. Já. Pronto, querida, obrigada. Pronto, só tem Gerardo e ele pode escrever no chat ou nos comunicar posteriormente. Gente, acredito que sanamos todas as dúvidas, né? Nos aproximamos já do fim, são 10h07, e aí nós temos muitos compromissos, vocês também têm ao longo do dia. Nós agradecemos a presença de todos vocês aqui hoje. Nos colocamos, né, mais uma vez à disposição no canal. Por favor, não deixem de assinar a lista de presença de hoje, é extremamente importante. Vou repeti-la mais uma vez no chat, para que vocês assinem, né, e comprovem a presença de vocês. E seguimos juntos. Passar para cá, se despedir de vocês, tá? Gente, foi um prazer imenso, é sempre um momento de troca, de aprendizado. Então, dizer que nós estamos muito felizes, né, e focados, assim, nessas entregas e também na qualificação das políticas. E a gente está, sim, sempre juntos, juntas e juntos, né, para fazer um trabalho bem qualificado, pensando realmente na proteção dessas crianças e dos adolescentes, e para além da certificação, né, do selo, a gente quer realmente que as políticas públicas elas estejam sempre fortalecidas no território. E a gente está aqui unidos e unidas para poder conseguir isso, tá? Agradecer demais, me coloco à disposição, junto com essa equipe massa da CERT, para qualquer momento a gente está junto, tá? Obrigada pela participação, estou muito feliz. Gente, eu queria dar só um recadinho a vocês. Dei. Dois, na realidade. Relembrar de todas as entregas que nós temos ainda da agenda até dezembro, né, para que vocês se organizem para isso. Nos colocarmos também em relação à disponibilidade no canal Acerte e lembrar que já foi publicado nos grupos durante essa semana, mas aí a gente reforça aqui no plantão que estamos disponíveis nos 3 estados para atendimentos presenciais, né, em Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Apenas fazer o agendamento, né? Cada estado tem o seu dia de referência, então procura o articulador e faz esse agendamento. Se você quer o atendimento presencial aí no estado também, para virem, né, até o encontro da Acerte. Tá bom? Então, um abraço para todo mundo, muito obrigada, e um excelente dia e excelente semana para todo mundo, tá? Beijo Eita, grande. Eulália, eu lembrei de uma coisa. Aqui em Pernambuco, eu estou em Pernambuco, tá? Nós estamos organizando também uma agenda de encontros presenciais para quem puder. A gente ainda não sabe como vai ser possível, mas se sim, a gente vai organizar uma agenda para quem precisar presencial no escritório do Unicef. Mas a gente ainda não tem isso organizado. Assim que tiver tudo ok, tá? A gente marca e vai fazendo os agendamentos. Estou cansada. Um abraço, meu povo. Um abraço, queridos e queridas. Daquela de DK. A pessoa morre de medo, Elisia, das fofocas. Só vai vir para ele. Vou só encerrar a gravação aqui. Só um minuto.